boa tarde, internauta. Hoje, nesse dia maravilhoso, nós pedimos a intercessão do glorioso São José. Aqui eu coloquei a capelinha, o ícone de São José, o manto de São José. E a música vai dizer: São José, aumenta o nosso fervor, aumenta o nosso amor. Seja o nosso Senhor Jesus. Né? São José, a vós nosso amor, seja o nosso bom protetor e aumentai o nosso fervor. Nesse dia 19 de março, chegamos, né? Hoje não temos mais novena e nós vamos rezar o Evangelho e depois nós vamos escutar um pouco da vida de São José. Quem aqui não ama São José? São José é aquele homem amado por todo mundo, por aqueles simples, por aqueles chiques, por aqueles ricos, por aqueles pobres. São José. Muitas pessoas hoje em suas cidades estão esperando a chuva, mas seja feita a vontade de Deus. Né? Muitas pessoas lá naqueles campos, naquelas cidades pequenas, vão plantando para colher a grande colheita que São José vos dará. E hoje nós vamos ver toda a genealogia de Jesus até chegar na pessoa de São José. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida. Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe no sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É uma palavra muito linda, né? Falando de São José. A gente só vê a figura de José nos evangelhos, os evangelistas é que vão relatando, Lucas, Mateus, Marcos e João, eles vão relatando a pessoa de José. Então Jacó gerou José, o esposo de Maria. Como é bom saber que Maria caminhou ao lado de um homem como São José. Um homem casto, um homem fiel. Quando a gente vai rezando as ladainhas, a ladainha de São José, José justíssimo, José prudentíssimo, José, o pai putativo de Jesus. E na palavra vai dizer que José ficou temeroso quando soube que Nossa Senhora estava grávida. E ali o anjo apareceu e disse: José, filho de Davi, não tenha medo, José, Maria, de receber Maria como tua esposa, porque ela conceberá pela ação do Espírito, ela dará à luz um filho e tu darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E hoje eu copiei muitas coisas para que a gente possa partilhar, né? José que trabalhou para dar de comer aquele que é o pão do céu. Claro que naquela sagrada família ali, Jesus, Maria e José. José como aquele homem mais velho, experiente, das experiências de trabalho, humilde carpinteiro. José sabia fazer todas as coisas daquela casa. Foi ele que fez aquele cantinho para Jesus dormir. Foi ele que fez aquele lugarzinho ali para Maria dormir. José, autêntico, silencioso, naquela sua bondade do seu coração, aprontando tudo para ficar lindo para Jesus e para Maria. Ele trabalhou para vestir o santo de Deus, aquele menino, né, trabalhando suado para vestir as primeiras roupinhas de Jesus. Foi José, ali no seu ganha-pão, no seu suor da vida diária, ele suando para vestir Jesus.
Na sua carta apostólica, o Santo Padre, o Papa Francisco, vai nos beneficiar esse ano com as indulgências plenárias, a nossa devoção a São José. São José, o nosso protetor. São José, que na nossa comunidade, aqui na cidade de Paulo Afonso, nós também temos a comunidade de São José. Na sua cidade também deve ter. Por isso hoje é um dia de festa. Hoje é um dia de poder dizer: São José, a vós nosso amor, como já disse. Ser de nós bom protetor e aumenta cada vez mais o nosso fervor, né? E aí nós vamos ver aqui, assim, que o papel e a vida de São José, né? A gente vê que na Sagrada Escritura ela fala de 2 José, para chegar ao terceiro, que é esse de hoje, São José, trabalhador, São José, esposo da Virgem Maria, São José, pai putativo de Jesus. Nós vimos a figura de São José do Egito, lá na Sagrada Escritura, em Gênesis, né? O filho de Jacó, José odiado pelos seus irmãos. Os seus irmãos tinham ódio a José, porque José era aquele filho que ficava sempre aos olhos do seu pai, né? E os irmãos, com muita raiva, com muita inveja, vendem José a 30 moedas de prata. Ali, quando José foi encontrado, foi levado para conhecer o rei do Egito, o faraó. E o faraó ficou encantado com a sabedoria de José. E José também ganha a predileção do rei. Mais adiante, José se torna também um rei. E aí a gente vai ver na história que depois José perdoa seus irmãos, né? É uma história muito linda. É um homem chamado José. Depois nós vamos ver a figura de José de Arimateia, né? Marcos fala, né? No capítulo 15, Lucas no capítulo 23 e no capítulo de João, capítulo 19, todos eles vão falar das figuras de José de Arimateia. José de Arimateia da Judeia. Ele era um homem de grande importância, né? Ele era aquela de alta posição na sociedade. E ele, como Nicodemos, encontra-se com Jesus, também à noitinha. José de Arimateia pede para que sepultem Jesus no próprio sepulcro que ele iria ser sepultado. Mas ainda não é sobre esse José que nós estamos falando. Nós estamos falando de José, o carpinteiro, que não ganhou o coração do rei como José do Egito, não ganhou a sabedoria com a sua sabedoria como José de Arimateia. Não, não é esse José. Esse José ganhou o coração de Deus. É esse o nosso glorioso patrono, São José. José, cujo nome significa Deus trabalha, Deus está trabalhando. José que se coloca diante de Deus para ajudar, né? José que ganhou o coração de Deus pela obediência. Olha essa virtude. Quando a gente fala de obedecer, não é uma obediência cega, mas é uma obediência com Deus, limpa, plena, ele obedeceu. Quem não obedece, busca compensações. Eu colocava aqui no caderno. Quando a gente não obedece, a gente vai buscando coisas que não são coisas em Deus. E aí a gente vai se perdendo, vai sempre pulando os degraus que não são degraus benditos por Deus. São José, o esposo da Virgem Maria, o homem do silêncio, né? A gente pode dizer São José, o homem do silêncio. Quem obedece, vai além. Quem obedece, vai além. Galga patamares do céu. José, em sonhos, sonhou. Teve tantos sonhos, mas quando ele acordou, agiu conforme o anjo lhe tinha dito, né? Os 4 sonhos de São José. Permanecer na presença de Deus. José é justo. Bem-aventurado, já vai dizer Jesus, os puros de coração, porque eles verão a Deus. E essa é a justiça que José galgou. Esta é a justiça que José procurou. E aqui eu colocando, né? Que os nossos pais, irmãos, aqui na terra, eles são as pessoas que nos representam a pessoa de Deus. Então, quando Jesus olhava para José, ele via a vontade de Deus. Mesmo sendo Deus, Jesus quis ter um pai. E José, na sua condição de homem trabalhador, quis também dar um nome
saber que nós temos um Pai maravilhoso como São José, o nosso grande São José. E aqui eu colocava, o anjo diz a José, vai e dá um nome ao menino, diz que ele será teu filho. E José não teve medo, deu um nome a Jesus, como os nossos pais deram um nome para nós. José deu um nome a Jesus, deu um lar a Jesus. José ensinou Jesus a andar, Jesus pequenininho. Fico a imaginar Jesus obedecendo a José. Sim, papai, eu irei para onde tu fores. É assim, a vida em Deus, uma sagrada família de Nazaré, com Jesus, com Maria e José. Por isso hoje é o dia de fazermos os nossos louvores à pessoa de José. José não quis muitos holofotes, não quis nem holofotes nenhum. Ele quis ficar ali, na presença de Deus. Se a gente for buscar no Evangelho, tem poucas palavras para falar de José. Os evangelistas é que relatam o seu nome. Mas José é o homem do silêncio. Aquele que não se anula. Ele sofre as amarguras da vida, mas caminha léguas e léguas, foge com Jesus. A gente sabe de toda a história de Jesus. Procura um lugar, muitas pessoas batem a porta. Mas José é o homem da fé. Então, neste ano da fé, você possa se voltar o seu olhar para São José e dizer para ele, José, eu queria ser como tu, homem santo, homem fiel, que agradora a Deus. E que pela intercessão de Jesus Cristo, e pela intercessão do grande autor de tudo, aquele que deu a vida a José, que é Deus, que é Pai onipotente, o Senhor te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. E viva São José!